Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Histórias e Memórias, o seu podcast eternizador de histórias marcantes e edificantes da nossa cidade. E hoje tenho a grande honra de poder eternizar uma grande história na advocacia mineira. Falo dela, a advogada criminalista doutora Maíra Macedo, que me dá a honra da sua presença aqui no podcast Eternizador de Histórias. Doutora Maíra, primeiramente, seja muito bem-vinda e é uma honra inenarrável poder te receber. Obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço. É uma honra muito grande para mim estar aqui. Tamo junto, doutora. E antes de a gente poder começar a falar sobre o que você faz com muita maestria, já há quase 10 anos, nós sabemos, doutora, que o assunto saúde mental ganhou um corpo na sociedade muito por conta de tudo aquilo que a sociedade viveu, sobretudo nos anos de 2020 e 2021, que foi a pandemia. E eu até brinco que existe o debate acerca da saúde mental pré-2020 e pós-2020. Haja vista que a gente pode acompanhar atualmente como os psicólogos, médicos psiquiatras, terapeutas ganharam uma evidência em todo o mundo e uma importância abissal jamais antes vista. E falar com psicólogos, fazer consultas com psicólogos, hoje se tornou algo muito normal. Antigamente, há 15, 10, 20, 10 anos, era aquela famosa coisa, né, que o pessoal falava, você tá ficando doido, tá procurando psicólogo. Feita essa pequena introdução, como está a doutora Maíra Macedo mentalmente falando neste início, sobretudo, né, neste primeiro mês de 2026? Saúde mental é um assunto muito importante, né, Gustavo? Pós-pandemia, eu creio que impactou muito para todos. O isolamento social, ele tem uma capacidade de fazer coisas na mente da pessoa, deixar assim, bem complicada a situação. Eu estou após pandemia. 2020 foi um ano muito complicado. Tinha pouco tempo que eu havia começado na advocacia. Sim. Então foi um ano muito complicado. E eu, assim, tive várias crises de ansiedade, porque acaba que você não pode trabalhar e muitas perguntas surgem, né, na mente da gente. E eu me apeguei muito à atividade física exatamente no ano da pandemia. E foi o que me salvou, né? A atividade física, ela me salvou. Quando eu não estava com a mente muito boa, saía para correr e aquilo ali me dava uma sensação de alívio muito boa. Hoje tenho uma mente muito boa. Eu sempre falo com todo mundo, cuida primeiro da mente para depois cuidar de qualquer outra coisa. Porque se você não estiver bem com você mesmo, né? Se a mente não estiver bem, você não consegue cuidar de ninguém. Então, fazer por você na questão emocional, na questão mental, é extremamente importante para que você consiga desenvolver todas as outras atividades da sua vida. Ser um bom profissional, Sim. Um bom filho, um bom namorado é essencial. Estar em dia com a sua saúde mental. E sempre digo também, tá com problemas psicológicos, vamos procurar, né, um psicólogo, um psiquiatra, porque quando a gente tem um problema no dente, a gente procura um dentista. Exato. Quando tem um problema judicial, você procura um advogado. Só que tem muita resistência ainda, mesmo com a sua introdução de que hoje tem muito, né, a procura Sim. por psicólogos, psiquiatras, por tratamento mental, ainda tem uma resistência. Eu ainda tenho muito isso no cotidiano, pessoas que chegam assim extremamente acabadas, e eu falo,
indico, vamos procurar um psicólogo, vamos procurar um tratamento. Indico também a atividade física, que foi o que deu muito certo para mim. E a pessoa tem muito essa resistência de falar, não, eu não vou tomar remédio para doido. Não, não é isso. Claro. É o que eu te disse. Quando você tem um problema de saúde bucal, você vai procurar um profissional da área da saúde bucal. E quando você tem um problema mental, não digo mental, é doido. Não, gente, não quer dizer isso. A mente da gente, não temos a obrigação de estar com a mente perfeitamente bem o tempo inteiro. Uma hora ou outra, somos seres humanos. A gente vai pesar, vai ter um peso. E você tem que procurar, né, realmente um profissional que vai conseguir te ajudar. Hoje, graças a Deus, estou mentalmente muito bem. Que legal ouvir isso. E sobre a pandemia, qual o significado, ou melhor dizendo, qual o grande legado que ela deixou na sua história de vida? A aprender a valorizar mais a vida. A gente teve foram anos muito difíceis, de perdas. Eu acho assim que você vê que a vida é tão frágil e a gente acaba que passa por ela e não percebe toda a beleza da vida, e eu imagino que a pandemia ela serviu muito para mostrar isso, que a gente é frágil, que a gente é muito frágil, que pode do dia para a noite chegar aí, né, uma pandemia mundial e tirar de você ali sua vida, tirar de você um bem precioso que é um familiar seu. E então assim, a pandemia deixou muito isso, a valoração da vida, saber valorizar cada momento. Claro. Como era a Maíra Macedo antes de se tornar a doutora Maíra Macedo nos tempos de colégio? Então, eu sempre fui uma pessoa, eu até comento, brinco muito com a Camila e com a Grace, que eu me moldei com o passar dos anos. E a faculdade de Direito, ela me transformou de uma maneira muito grande. Porque o conhecimento transforma, Gustavo. O conhecimento transforma. Então, assim, eu era uma pessoa, que eu estava comentando ontem com a Poliana, minha amiga, que muito grossa, sempre muito... Tinha aquela capa, sim, aquela armadura, e sempre me sentindo inferior, sabe? Sempre usando muita técnica de defesa quando eu nem estava sendo ofendida. Sim. Então, no meu ser, me modificou muito o conhecimento. O conhecimento modificou o meu ser. Da pessoa que eu era há 15, 20 anos atrás, eu não posso falar isso, senão fica parecendo que eu estou muito velha, mas tudo bem. 15, 20 anos atrás para a pessoa que eu sou, sim, hoje, que sei compreender, que sei entender. Sou ainda um pouco brava, né? Como muitos dizem, Camila fala que eu sou muito brava, meu namorado fala que eu sou muito brava, mas me moldou muito para ser o ser humano que eu sou hoje, que consigo ouvir, que consigo entender, que consigo aconselhar, que consigo me enxergar também, porque quando você não se enxerga, não vê realmente o seu potencial, quem você é, o que você tem para dar para o mundo, acaba que você realmente deixa que essa armadura que você colocou te proteja de tudo que o mundo tem para te dar. Sim. E a gente tá aqui para viver, né? Claro. Então, para que eu vou ficar com a armadura o resto da vida? Exato. Tá aqui para viver. Então, ter uma armadura, ser uma pessoa dura, te afasta de muitas coisas, claro, de oportunidades, de pessoas maravilhosas que você pode conhecer, e te prejudica muito das pessoas te conhecerem. E eu acredito que sim, que a faculdade, que o conhecimento, ele me transformou em uma pessoa bem melhor. Qual é a grande lembrança que você tem dos tempos de colégio, de escola? Dos seus tempos de colégio, perdão. Aquele tipo de lembrança, doutora, que quando você passa em frente a uma das escolas que você estudou, lá em Capelinha, independentemente do dia, do mês, do que você possa estar vivendo na sua vida, vem na sua cabeça na hora? Então, eu tenho muito forte, tanto de passar em frente ao Antônio Lago, que foi onde eu fiz meu ensino médio, quanto de ver na rua uma professora. Que legal. O nome dela é Valdiceia.
E ela foi uma professora que me enxergou quando ninguém me enxergava. E foi a pessoa que colocou me apresentou a possibilidade que eu tinha de fazer o direito e de ser advogada, sabe? Sim. Ela me enxergou quando ninguém enxergava. Eu fiz uma redação na escola e aí ela pegou e passou minha redação para a sala toda ler e falou: nossa, Maíra escreve muito bem. Aí me chamou e passou a redação. Aí ela falou comigo assim: Maíra, por que você não vai estudar? Eu falei: mas eu quero estudar, quero muito estudar. Pois é, o que você quer fazer? Eu falei: quero fazer enfermagem, quero cuidar. Não sabia nem o que eu estava falando. Quero fazer enfermagem, quero cuidar dos idosos. Eu gosto muito de cuidar dos idosos e das crianças. Ela falou assim: não, Maíra, você escreve muito bem, você se expressa bem. Eu acho que você deveria fazer direito. Você seria uma excelente advogada. Eu falei: será, Val? Aí ela falou: sim. E aí aquilo ela colocou, Deus me apresentou ela para que ela colocasse em mim um sonho que eu nem sabia que eu tinha. E a partir daquele momento, eu comecei a nutrir aquilo dentro de mim e Deus foi me dando as possibilidades. Me dando as possibilidades de hoje, né, ser advogada. Sim. Mas a importância que aquela professora teve na minha vida, a importância que tem de você ouvir um professor, de você ouvir um conselho, entendeu? Porque às vezes o professor chega e quer te dar um conselho e fala: não, sabe, tem muita resistência de aceitar, de escutar, mas a sabedoria dela naquele momento foi uma virada de chave na minha vida, que eu vejo ela, um dia ela vai ver o podcast, tomara. Eu vejo ela na rua, dá vontade de abraçar e falar: muito obrigada, você foi essencial na minha construção. Ela foi maravilhosa. Então, a minha lembrança do ensino médio, sim, que me pega sempre é essa. Sempre que eu conto a minha história, eu sempre conto como foi a virada de chave para escolher o direito. Pensando na palavra escolha, você que escolheu o direito para sua vida ou o direito que te escolheu? O direito que me escolheu. Deus usou a Val, né, nas palavras dela, para me apresentar o direito. E não teria nenhuma outra coisa no mundo que eu gostaria de ser além de advogada. Eu amo minha profissão, o direito me escolheu e eu sou muito grata por ele ter me escolhido, porque quando você ama a sua profissão, quando você faz por amor, você faz muito melhor. Você se dedica muito mais para fazer. Então, o direito me escolheu e eu sou muito grata por ele ter me escolhido e por Deus ter me apresentado e me dado as possibilidades. Eu sempre falo que todo sonho que Deus colocou no meu coração, Ele me deu a providência para realizar. E eu sou muito grata por isso. Já dentro da faculdade, e isso aconteceu comigo, tá? Até por pertencermos a gerações parecidas, né? Praticamente a mesma geração. Você formou em 2017, eu me formei em 2018. Quando eu saí do ensino médio e adentrei na faculdade, saí do ensino médio em dezembro de 2014 e adentrei no curso de jornalismo da Univale em fevereiro de 2015. Então, assim, foi no intervalo de 1 mês e meio ali. Foi um choque muito grande para mim. E isso vai ao encontro do que eu falei com você anteriormente sobre o período escolar, porque é um tempo muito nostálgico, porque tudo aquilo que a gente vive dentro da escola, mas, sobretudo, fora do colégio, durante o período onde nós estamos inseridos na escola, é algo que não volta mais. E o ambiente escolar ele é muito único, ele possui uma unidade em relação a tudo que a gente vive dentro dele, que a gente não viveu isso na faculdade. A faculdade parece que é um outro país quando você entra, porque ali é o primeiro contato, por exemplo, com a chamada vida adulta. Enfim, como foi para você essa transportação da Maíra Macedo, estudante de colégio, para a Maíra Macedo, estudante de direito dentro de uma universidade? Como é que foi se deparar com esse mundo totalmente diferente daquilo que você tinha vivido há anos dentro de escolas? No meu caso foi assim, um choque gigantesco, né? Porque estudei em escolas públicas de cidade pequena. Minha cidade é uma cidade com 40 mil habitantes, cidade pequena. E assim, eu tive um choque quando eu cheguei,
na faculdade muito grande, até de conhecimento em relação às outras pessoas, Sim. entendeu? Não que as escolas do interior são ruins e nem nada, não estou querendo dizer isso. Só que na minha sala na Fadivale, por exemplo, 80% da minha sala, todos estudaram em escola particular. Se formaram desde o ensino fundamental, ensino médio, em escola particular. Sim. Então, assim, para mim foi um choque de realidades completamente diferentes. E eu me senti um pouco para trás. Por todo mundo já está um degrau acima. Então, para se adaptar, é bem mais complicado, mas para mim também era tudo muito novo, tudo muito lindo. Eu queria viver aquilo com todas as forças do meu coração. Sim. E me empenhar para ser uma boa aluna ali, né? E chegar ao patamar dos meus colegas. Na minha cabeça eu tinha isso. Talvez não seja nem bonito de se falar, mas é a vida, né? A vida real, ela talvez tem algumas coisas que não são bonitas de se falar, mas eu sentia que eu tinha que me esforçar bem mais para estar ali. Claro. Para chegar ao patamar dos meus colegas, que tinham bem mais conhecimento do que eu. Então, assim, foi um choque muito grande, mas também foi muito bom. Foi, assim, uma experiência de conhecimento, uma troca de conhecimento que não mudou somente em relação a matérias que eu aprendia na faculdade. Mudou a minha realidade de estar inserida com pessoas de realidades totalmente diferentes. Não que eu quero ser igual ao outro, mas o outro teve muito para me mostrar. Eu tive muito a aprender com todos. E para mim foi maravilhoso, mágico. Todos os anos da faculdade, mágicos, maravilhosos. Dormi em alguns, né? Mas tudo bem. Pegando um gancho no que você acabou de relatar, e para muitas pessoas, isso que você acabou de falar pode soar um tanto quanto como pejorativo, o fato de você ter se visto em uma posição de inferioridade em relação à questão do mundo em que você tinha saído escolarmente falando, nem sei se existe essa palavra, eu estou inventando ela aqui agora, vou patentear depois. E em relação ao mundo que os seus colegas de turma haviam acabado de sair, pensando na questão do ensino. Mas sobre esse período, especialmente imagino que isso aconteceu muito e de forma muito forte no início da faculdade. Essa competição que você estabeleceu com você mesma te auxiliou a ser uma melhor aluna possível dentro do curso de Direito da Fadivale? E também já pensando, já na sua vida pós-formada, tudo aquilo que você construiu de poder querer ser a melhor aluna, de saber que porventura você pudesse estar atrás em questão de ensino, isso também te auxilia nos tempos atuais? Sim, com certeza. Como eu te falei, as experiências, elas te ajudam a se moldar de uma forma melhor a cada dia. É aquela pergunta que você me fez no início. Como que a Maíra de agora e a Maíra de anos atrás? Com as experiências que eu tive aqui em Governador Valadares, na Fadivale, na formação, na graduação com professores excelentes, a oportunidade que eu tive de estar inserida ali naquela sala de aula, me moldou para a pessoa que eu sou hoje. Sim. E a cada dia eu busco aperfeiçoar. Não que seja uma competição, que eu tenho que ser melhor. Não, eu tenho que ser melhor do que ontem. Hoje eu tenho que ser melhor do que ontem. Hoje eu tenho que me aperfeiçoar mais para ser melhor do que a Maíra de ontem, do que a Maíra de semana passada. O ser humano ele tem que buscar essa constante evolução. E me fez evoluir muito. Não a mãe da Camila, a tia Silvana, que é um amor, ela fala... ela usa as palavras para falar assim comigo que eu estou irreconhecível da Maíra do início da faculdade, por exemplo. Então, assim, reflete até em pessoas que não
conviviam comigo Sim. diariamente, como a Camila convivia comigo diariamente, então ela sabe da transformação da Maíra. Casca dura que chegou aqui, casca dura, com armadura, para Maíra de hoje, da Maíra que foi se transformando a cada dia. Então, assim, nem chega uma competição de competir com ninguém, mas para estar cada dia se aperfeiçoando, para ter o privilégio de falar, não, eu estou aqui, estou seguindo. Estou seguindo, eu estou conseguindo como todos os outros. Entendeu? Hoje você se encontra totalmente realizada em ser advogada. E uma das perguntas feitas por mim anteriormente, fiz questão de te indagar a respeito se foi uma escolha ou se o direito que escolheu. E você brilhantemente fez questão de ressaltar que o direito que te escolheu, ele foi o instrumento divino para entrar na sua vida de forma única e positiva. Mas mesmo hoje você estando realizada sendo advogada, queria saber de ti se durante o curso existiu algum momento que funcionou como uma espécie de confirmação daquilo que você imaginava que o direito pudesse ser e que após uma atividade, uma conversa com algum professor ou com o coordenadora do curso, ou após até mesmo um dia ruim ou um dia maravilhoso dentro da faculdade, enfim, existiu, doutora, algum momento de confirmação de algo que você viveu em uma das aulas ou em um período específico, que quando você chegou em casa você falou com você mesma, é isso que eu quero pro resto dos meus dias? Sim. Dentro da faculdade, nos 2 últimos anos, eu fiz um estágio no Juizado Especial. Demorou, então, os 2 últimos anos? Foi os 2 últimos anos. Brincadeira. E eu tive realmente a confirmação do que eu queria. Sim. Eu trabalhei no Juizado Especial com pessoas maravilhosas. Brício, nossa, foi uma pessoa que me ajudou demais na minha formação. Eu falo que Brício foi uma pessoa que me fez assumir os meus erros. Maíra, errar, todo mundo erra. E eu preciso que quando você errar aqui dentro da secretaria, você chegue para mim e fale, eu errei, porque eu vou te ajudar a consertar o erro. Porque muitas pessoas vai tentando levar aquilo ali e aí torna um problema muito maior. Então, assim, ele me ensinou muito a isso, assumir os meus erros. E hoje eu falo, não tenho problema nenhum com assumir os meus erros, assumir as responsabilidades dos meus atos, entendeu? Trabalhei... Não vou entrar em outro assunto agora. Fica à vontade. Então, assim, a minha confirmação foi lá no Juizado Especial, pessoas muito especiais, e vendo a vivência do advogado. Vendo pelo balcão da secretaria a vivência do advogado. Eu falei, não, eu realmente quero ser advogada. Não me passou assim a ideia, eu quero prestar um concurso para ser outra coisa. Eu quero ser advogada. Eu quero trabalhar, eu quero viver isso aí. Foi o que confirmou aquilo que eu já vivia na faculdade. Aquele entusiasmo das aulas, na prática, eu vi que realmente era o que eu queria. Foi esse estágio no Juizado Especial, aqui de Governador Valadares. Qual foi o seu maior desafio pós-formada no mercado de trabalho? Me inserir no mercado de trabalho. Como eu te falei, eu fui a primeira pessoa da minha família a se graduar. E eu não tinha nenhuma pessoa para abrir as portas para que eu pudesse iniciar. Então, assim, eu comecei a pegar dativo, aí eu ia no fórum, me arrumava, ia no fórum, fazia uma diligência ou outra. E aí, Deus, mais uma vez, agindo na minha vida, mandou uma pessoa, uma amiga minha, que se tornou amiga minha, lá de Capelinha. Ela estava precisando de uma sócia no escritório dela e ela abriu as portas do escritório dela para mim. Mas o início foi muito difícil. Por quê? O que acontece, Gustavo? Você, como jornalista, no início da sua profissão, eu falo que no início tudo dá muito medo. Sim. Então, no início, eu sou formada, passei na UAB, tenho um título de advogada, mas no início você tem muito medo, porque é desconhecido, tudo que é desconhecido dá medo. Então eu tinha muito medo de ir atender um cliente
e fazer alguma coisa errada, falar alguma coisa errada. Então, tinha muito essa insegurança. Sim. E essa amiga minha, que abriu as portas do escritório dela para mim, ela me ajudou muito nessa questão. Porque, vendo ela trabalhar, eu consegui ir me moldando e ter confiança. Ela ia fazer um atendimento, ela me colocava na cadeira do lado dela. E hoje em dia eu falo com todo mundo que formou, se precisar, meu escritório está de portas abertas. Vem para cá, senta do meu lado, escuta como é que é para você adquirir confiança. Hoje, graças a Deus, isso foi no início, hoje, graças a Deus, não. Né? Não existe mais medo. E mesmo você tendo conhecimento no início, para mim, na minha cidade, interior, o que foi mais difícil foi isso. Foi entrar no mercado de trabalho, ser vista, ser conhecida. Eu lembro que Evandro, tio de Clarinha, minha amiga aqui também, falou comigo, eu conversava muito com ele é criminalista. Aí ele me auxiliava muito, porque não tinha ninguém lá para me auxiliar. Sim. Aí ele falou comigo assim, Maíra, veste sua roupa, se arruma, vai pro fórum e pega dativo. Quem não é visto não é lembrado. Se você não for vista trabalhando, ninguém vai saber que você é advogada. Então, quem não é visto não é lembrado. Veste sua roupa, para de reclamar e vai pro fórum. E foi isso que eu fiz. Comecei a ser vista, até essa amiga minha me dar essa oportunidade. Fiquei com ela há um tempo e depois foram surgindo outras oportunidades. Graças a Deus, eu consegui um cargo na Câmara Municipal. Gilmar, Tozão, me convidaram e assumi um cargo lá. Comecei a ser mais vista. Foi quando abri meu escritório. E, graças a Deus, está aí até hoje. Estamos prosperando, crescendo, plantando, né? Estou na fase do plantio para colher. Eu sempre estou na fase do plantio. Então, a gente corta uma remessa, planta novamente, corta outra remessa. E o mais difícil foi isso. Aí, me inserir no mercado de trabalho. Principalmente na minha cidade, que é pequena. Por que existe a doutora Maíra Macedo, advogada criminalista? Porque, o que acontece? Acaba que a pessoa que comete um delito, ela já está extremamente vulnerável na cadeia, por exemplo. Foi preso, está totalmente vulnerável. O sentimento daquela pessoa lá dentro é de total abandono. Você está falando que, então, que a pessoa cometeu um delito e ela ainda tem que ser vista? Sim, ela tem que ser vista. Por quê? Está na lei que a pessoa que cometeu um delito, ela tem que ter uma defesa. Então, se não for eu, a Maíra, para defender aquela pessoa, vai ter outra. O processo, ele não vai seguir sem uma defesa para aquela pessoa. E muitas vezes a gente julga, a sociedade julga a pessoa antes de dar a essa pessoa voz. E o que eu faço com o meu trabalho? O que o criminalista faz? Ele vai dar voz àquela pessoa. Por quê? Muitas vezes as pessoas falam, não, é porque é bandido. Mas até chegar dentro da sua casa, até chegar dentro da sua família, uma questão que só um criminalista vai poder resolver. Maíra, que não vai chegar, minha família, ninguém é bandido, ninguém vai cometer nenhum crime. Se você estiver na direção do seu veículo e, infelizmente, uma pessoa atravessar a faixa de pedestre correndo e batendo seu veículo e vir a óbito, você vai precisar de um advogado criminalista. Você quis fazer? Não, você não quis. Infelizmente aconteceu. E você vai precisar de um advogado, de alguém para te ver, de alguém para te enxergar, te ouvir. O cliente criminal, ele quer ser ouvido. Muitas vezes ele fez alguma coisa errada, realmente fez. E a advocacia criminal, todo mundo pensa e julga, não, você defende bandido. Não, eu não defendo bandido, eu defendo direito. Muitas vezes, eu chego para o meu cliente, quando eu chego, primeiro eu vou analisar o caso dele, eu vou chegar para dar um parecer inicial. E eu vou falar com ele, olha, eu não vou te tirar da cadeia. Você vai ficar preso. Eu vou amenizar a situação. Porque, de fato, o que você está me contando aqui, pelo que eu vi, né? Realmente, você confessou o que fez, sair daqui, te tirar daqui, eu não vou. Mas a gente vai deixar os seus direitos resguardados.
porque essa pessoa não pode ficar presa ali eternamente sem ter os direitos dela respeitados. Então, a atuação do advogado é nisso. A minha vontade de atuar no criminal surgiu disso, de enxergar quem não é visto, dar voz quem não tem voz, entendeu? Eu vejo que hoje, na nossa sociedade, sancionar, aplicar a pena é o que acontece, mas dar oportunidade àquela pessoa quando ela sai, porque, por exemplo, Gustavo, um exemplo claro, uma pessoa é presa. Tráfico de drogas, por exemplo. Presa. Foi lá, cumpriu a pena, saiu. Não vou delinquir mais, doutora, não vou. Essa pessoa vai ganhar bagulho todo dia. Ela vai estar passando na rua em trabalhar, toda suja em trabalhar, ela vai ganhar bagulho. Por quê? Porque ela já foi presa uma vez. E aquele histórico dela ali fica e ela vai sofrer muito mais abordagens do que você, por exemplo, que nunca foi preso, entendeu? Então, a sociedade, ela prega muito a ressocialização, mas, em tese, isso não acontece, porque você não dá oportunidade para a pessoa. Você não dá oportunidade. Ah, não, já foi preso uma vez? Nunca mais. Aquilo vai ficar na ficha dela. Eu sempre falo, ficha suja. Mas a sociedade prega a ressocialização e você não dá oportunidade para a pessoa, porque eu tenho um cliente novo, ele foi preso uma vez e virou meu filho. Por quê? 20 anos. Tirei ele. Uma bobagem. Não tinha feito nada demais. Uma bobaginha. Bobeira de menino. Conversa de WhatsApp. Foi preso, saiu, chamei ele no escritório. Porque, além do meu papel de advogada criminalista, eu tenho um papel social com os meus clientes. Porque se a sociedade não está fazendo, se o Estado não está fazendo, o meu dever também, como advogada, é ter esse papel social com o meu cliente. Sim. Chamei ele, toma vergonha na sua cara. Você tem 20 anos, é um menino bonito, bom de ser bom, sua mãe, nossa senhora, faz tudo por você, você não vai voltar lá para dentro mais não. Você vai seguir sua vida. E conversei com ele, dei uma bronca nele. Hoje em dia ele fala, não, eu contratei um advogado, eu tive uma mãe. Tá uma gracinha, trabalha honestamente, não fez nada mais de errado. E é um menino que eu coloco a minha mão no fogo por ele. É um menino que eu coloco a minha mão no fogo por ele porque eu sei que, de fato, ele nunca mais vai entrar lá dentro. Então, além de ter o meu trabalho ser ir lá, dar voz para ele e defendê-lo, no direito criminal, eu achei o papel social também, que é tentar ressocializar, tentar ajudar. Eu vou conseguir fazer com todos? Não vou. É lógico que não. Vai ter um ou outro que eu vou falar, ou maioria que eu vou falar e simplesmente vai entrar no ouvido e sair no outro. Mas eu tentei, eu fiz meu papel. E o direito criminal, ele te dá essa oportunidade de fazer esse papel social também. O que é ser uma advogada criminalista mulher? É muito complicado, é muito difícil. Tem muito julgamento e tem um julgamento que eu sempre falo com a minha sócia que é muito complicado na questão de ser mulher e ser jovem, né? Porque eles pensam, é uma menina. O que é que essa menina tá caçando aqui? Você chega... Eu, no início mesmo, eu chegava no fórum, aí era confundida com a estagiária. Você sente aquele tratamento diferente por ser mulher. Eu tive um episódio já também, assim, de horrível, de ser tratada com muita diferença por ser mulher. Um homem, eu entrei e fui tratada de uma maneira, o homem, quando entrou, foi tratado de uma maneira completamente diferente. E na minha cidade, o que acontece? Tem advogados com muita experiência, né? Com muitos anos de carreira, e acaba que isso pesa muito também. Sim. Não. Eu tive um cliente que ele falou, eu vim aqui em você, doutora, mas minha namorada e meu amigo falou comigo para eu procurar o fulano de tal, que ele é mais experiente. E eu falei com ele que eu vou ficar com a senhora, porque desde o dia que eu entrei aqui, você me ouviu. Desde o dia que eu entrei aqui, você acreditou em mim.
eu sento aqui, eu fico 2 horas conversando com você. E você me escuta. Você não fala apenas, você me escuta. Então, eu vou ficar com você. Mesmo o outro tendo 20 anos, 30 anos de profissão. Sim. Entendeu? Então, assim, a gente tem muito esse preconceito. Talvez o cliente confie em você. Sim. Mas os familiares do cliente vão falar, nossa, mas ela é uma menina. Eu já escutei muito isso, Gustavo. Ela é uma menina. Nossa, você já é advogada? Você é uma menina. Não, gente, sou velha. É o dermatologista. E pensando no trabalho do advogado criminalista e até fazendo relação com a sua última resposta, linkando, obviamente, com a minha última pergunta, para quem é leigo, vou pegar a Dona Maria, o seu João, que não tem nenhum parente ou um grande amigo próximo advogado criminalista, e muito menos um filho ou uma filha, ele só tem contato com o advogado criminalista quando ele vê alguma grande reportagem na televisão falando sobre um crime que chamou a atenção de um bairro, de uma cidade, de um estado, ou de um país, ou até do mundo. E ele acaba vendo o advogado criminalista e automaticamente já o julga pelo fato de estar defendendo quem cometeu o crime. Logo, isso acaba gerando uma imagem muito deturpada em relação ao trabalho do advogado criminalista. Mas isso é na visão de quem é leigo. É possível, doutora, extirpar essa ideia do que é e do que faz um advogado criminalista? Ou, na sua visão, isso vai persistir por toda a eternidade? Infelizmente, Gustavo, vai persistir. Por quê? Porque a gente escuta muito, até nessa questão que você levantou, de quando tem um crime e vê pela televisão, né? E aí, geralmente, o que eu mais escuto é isso. E ainda tem advogado que defende. Olha pra você ver. Fez uma coisa dessa, ainda tem advogado que defende. Tinha que pegar essa advogada aí e fazer a mesma coisa com ela. Você entende? Queria ver se fosse um filho dela. Queria ver se fosse um filho dela. Como que você tem coragem de defender uma pessoa dessa? É o que eu te disse. Você não defende o que eles chamam de bandido, você defende direito, porque sem atuação do advogado, o que eu sempre explico é isso, devido processo legal. Sem atuação do advogado, não vai seguir. Porque como a gente estava conversando de júri antes aqui, um júri popular, por exemplo, foi ali uma pessoa que matou um crime, né, bem pesado e tudo. O Ministério Público sozinho, com o juiz e os jurados, não vai conduzir o júri. Ele não vai acontecer se não tiver um advogado de defesa. Existem crimes que você pensa, não, isso aí é indefensível, não tem como defender. Existe, mas sem um advogado, mesmo que tente contratar todos os advogados do mundo particular e todos se neguem a defender, vai ser nomeado um defensor público ou um defensor dativo que vá aceitar o ônus de defesa. Então, sem o advogado, não existe processo. O devido processo legal não vai seguir sem um advogado, sem a atuação de um advogado. E tirar isso da cabeça das pessoas, eu acredito que possa se passar muitos e muitos anos, não vamos conseguir. Só vamos conseguir tirar da cabeça de um por um, quando um por um precisar de um advogado criminalista na família. Entendeu? Quando, por exemplo, a pessoa que geralmente julga ali é a pessoa que empresta dinheiro a júri e comete agiotagem. É o que é crime. Talvez a pessoa não sabe, mas só que aí é aquele negócio, 2 pesos, 2 medidas. Eles colocam assim, que crime é só quando matou, é só quando foi preso no tráfico, é só quando estuprou, entendeu? E tem crime, eles acreditam, quem julga muito, acredita que tem crime pequeno, que não é grande, não, é crime, né? Tudo é crime, tudo vai precisar de um advogado criminalista te defender. Às vezes, você julga muito até precisar. Aí, quando você precisa realmente da atuação de um advogado criminalista, que você entende que o crimezinho e o crimezão, todos eles vão ser necessários a atuação de um advogado criminalista, aí sim, você começa a enxergar de uma maneira diferente.
não sendo este o caso, infelizmente, mudar a cabeça falando com eles, tendo a oportunidade de conversar. Muitas pessoas, assim, que eu tenho a oportunidade de conversar, que têm esses pensamentos, que eu converso, que eu explico como que é a atuação, mudam, realmente. Mas nem toda pessoa vai ter esse acesso para conseguir mudar. Então, talvez isso que a gente está fazendo aqui, esse podcast, esse esclarecimento, a gente consiga chegar em um pouco mais de pessoas consigam entender, ver qual é a atuação, né, de fato, do advogado criminalista e julgar menos. Existe um código de ética que você mesma, até mesmo pelo fato de ser mulher, estabeleceu para a sua profissão e, consequentemente, para a especialidade em que você atua dentro do direito, que você não abre mão? Sim. Tem crimes que a gente não pega para fazer a defesa e eu posso me negar, né? Geralmente as pessoas pensam assim, não, você é advogada, você é obrigada a defender. Não, eu não sou obrigada a defender. Eu posso recusar por motivo de foro íntimo, até recuso questão de violência sexual, principalmente a questão de violência sexual infantil. Então, é meu foro íntimo. É uma coisa que os meus princípios éticos não me deixam conduzir. E a pessoa, como eu te falei, o ser humano, todo ser humano que se encontra numa situação dessa, merece uma defesa. Tá? Na lei. Ele tem que ter defesa. Se eu pego um caso desse para defender, ele não vai ter a melhor defesa. Entendeu? Ele não vai ter a melhor defesa. Ele tem que contratar um advogado que atue nessa área com maestria, para ele ter a melhor defesa possível para ele. Eu não vou conseguir, porque os meus princípios éticos me impedem. Não é uma coisa, para mim, sequer questionável de fazer, entendeu? Aí, Gustavo, é o que eu te falei, tem 2 pesos, 2 medidas. Se o cliente chega para mim, eu converso com o cliente, eu desenvolvi na advocacia um feeling de entender, de saber se a pessoa está mentindo para mim, se ela está falando a verdade. Isso porque a gente atende, né, várias pessoas todos os dias, então você começa a entender se ele está falando a verdade, se está mentindo. Várias técnicas que a gente tem para identificar. Então, se a pessoa ela chega no meu escritório, ela senta da total liberdade. Me fala a verdade, você fez ou não fez? Se a pessoa fiz, olha, eu vou te indicar um profissional que vai prestar a melhor defesa para você, porque eu não pego esse tipo de causa. Mas tem algumas questões que a pessoa está sendo de fato acusada por uma coisa que ela não fez. Então, se eu perceber que essa pessoa ela está sendo acusada de fato por uma coisa que ela não cometeu, aí é outra história, entendeu? Aí sim, eu vou conseguir fazer uma defesa específica para ela. Tem muito isso no escritório, a gente sempre fala com todos os clientes que você pode mentir para o mundo inteiro, mas não mente para o seu advogado. Porque quando você mente para o advogado, quem é prejudicado é você. Sim. Eu vou atuar de acordo com o que você está me passando. A defesa vai ser construída de acordo com o que você está me passando. Você chega e mente para mim. Chega lá na frente e não consegue sustentar. Claro. Mentira, não dá para sustentar. Então, assim, o cliente ele tem que chegar e falar a verdade para a gente formular a melhor defesa para ele. Então, nesse caso do abuso sexual, como eu te disse, cometeu, eu vou indicar um profissional que vá, né, prestar a melhor defesa. Agora, se de fato não cometeu, porque tem algumas questões de importunação sexual, que de fato você percebe ali na história contada 10, 15 vezes, porque é a quantidade que eles têm que repetir pra gente, que de fato a pessoa não fez. De fato estão agindo de má fé com ela. E aí, sim, é uma defesa que eu pego para fazer. Mas, sendo algo que eu sei que de fato foi consumado ali, né? Eu recuso por foro íntimo mesmo, pelo princípio ético que você perguntou ao início. Qual é o grande sonho que você já realizou sendo advogada? Ter meu escritório. Ter meu escritório, ir construindo ali cada, né, pedacinho do meu jeito. Foi uma coisa assim que eu sempre quis,
Eu, quando formei, indo embora, voltando para minha cidade, eu pensava assim, meu Deus, não tô acreditando. Tudo concretizou, tudo que o Senhor colocou no meu coração concretizou. Eu vim para cá, uma menina, e tô voltando advogada. Então, assim, sempre muito agradecida por isso. E Deus sempre falando, né? Que colocando no meu coração sonhos e me dando as possibilidades. Sempre que ele coloca, eu falo, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Ele, calma, tô colocando no seu coração, vou te dar a possibilidade. Então, assim, eu tinha muita vontade de ter o meu escritório, de ter o meu nome ali na parede, sabe? De ser vista, ser reconhecida, trilhar o meu caminho, construir a minha história do zero. E aí, sim, Deus me deu essa oportunidade de construir a minha história, abrir o meu escritório, tá com uma pessoa que é muito especial para mim, que é a doutora Grace, que é minha afilhada, veio aqui para o Valadares estudar, morar comigo, formou em Direito, voltou e agora é minha sócia. Então, assim, Deus foi providenciando muitas coisas maravilhosas na minha vida, sabe, Gustavo? E a realização de ter o meu escritório, ter o meu espaço, foi muito grande. Assim, foi uma conquista assim, muito grande, que eu sou muito grata a Deus por tudo que eu venho construindo dentro do meu escritório, por tudo que eu venho fazendo na minha cidade, aqui, sabe? Porque, assim, a gente tem clientes espalhados por todos os lugares, graças a Deus. Minha parceria com a Camila, nossa, que foi bênção de Deus. Falo que ela é uma irmã de coração que Deus mandou para mim. Agora tá lá trabalhando comigo. Então, assim, é a realização. Você idealiza uma coisa e Deus faz 10 vezes melhor, sabe? Ele sempre me deu o sonho e me deu a possibilidade. Então, assim, sou extremamente grata por isso, pelo meu escritório e por tudo que eu venho construindo, né? Devagarzinho. E voltando um pouco no tempo e lembrando da sua jornada, da sua trajetória enquanto estudante de Direito, você tem uma passagem que remete à palavra superação, no sentido de você, às vezes, virava à noite trabalhando na EC para depois, no outro dia, estar estudando dentro da faculdade. E isso se repetiu durante inúmeros dias na sua história de vida durante o período acadêmico. E muitas pessoas que poderiam se deparar com essa situação desistiriam. E imagina até que, e aí você pode ficar à vontade para poder discorrer sobre, imagino que talvez esse pensamento possa ter surgido em algum dia específico na sua vida. Mas esse pensamento não foi maior do que a sua força de vontade de poder vencer. Olhando para trás e, sobretudo, pensando nesse momento vivido na sua trajetória enquanto acadêmica de Direito, e pensando, transportando o passado para o presente, tudo que você vive hoje dentro da advocacia, qual é o filme que passa na sua cabeça? Nossa, trabalhar na IC, quando eu cheguei em Valadares, eu saí de Capelinha com o colchão e a mala. Só o colchão e a mala. E dinheiro para pagar 3 meses de aluguel. Aí, consegui o emprego na IC em maio de 2012. Maio de 2012. A IC, eu construí uma família dentro da IC. Porque eu não tinha rede de apoio nenhuma aqui. Eu não conhecia ninguém aqui. Então, muitos amigos, muitas pessoas que me ajudaram com muitas coisas. Eu não conhecia ninguém em Valadares. Eu vim para Valadares com um colchão e uma mala. Então, assim, construir dentro da IC uma família muito grande, de pessoas que me apoiaram, de pessoas que me ajudaram. E era muito pesado, realmente, a rotina de trabalhar o dia todo e estudar. E ficou mais pesado ainda a rotina quando eu comecei a fazer estágio. Porque eu estudava de 7 da manhã às 11h30. Eu saía 11h30 aqui da Fadivale, ia para o Juizado Especial de meio-dia às 6 horas da tarde e ia para a IC de 6h20 à meia-noite e 40. Então, dava meia-noite e 40, saía da IC, pegava a condução, chegava na minha casa, tomava banho, deitar, já era 2 horas da manhã. Aí tinha que acordar no outro dia cedo
para vir para a faculdade de novo. Então, assim, foi uma época extremamente difícil, muito difícil. Eu fiquei nessa rotina por um bom tempo, até sair da IC e ficar só no estágio, porque eu já não aguentava mais. No início eu brinquei com você aqui que eu dormi em algumas aulas, foram nessas, porque era muito pesado. Mas, para continuar aqui, para me manter, para continuar minha faculdade, era necessário. Então, para mim, foi também bênção do Senhor na minha vida, foi bênção de Deus na minha vida, foi Deus que abriu essas portas na hora que eu precisava, porque na hora que eu não aguentava mais a rotina com a IC, Deus abriu a possibilidade de eu fazer estágio. Desistir, Gustavo, às vezes, quando eu estava nessa rotina muito pesada dos 3, talvez tenha passado assim pela minha cabeça, será que eu vou desistir não, mas será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir concluir? Eu tinha muita ajuda na faculdade das minhas amigas, sabe? Porque via que eu realmente estava esgotada, exausta, e foi essa ajuda delas, esse apoio delas na faculdade que foi me fazendo continuar e levar. Mas, assim, eu cheguei num estado de exaustão muito grande, mas eu precisava daquilo, né? Eu precisava, era um sonho e eu não podia desistir. Mas que tenha passado pela cabeça, assim, será que eu vou dar conta? Será que eu vou aguentar? Tinha muito o apoio também da minha mãe, da minha irmã, sabe? Minha mãe, nossa senhora, nos anos que eu fiquei aqui de faculdade, minha mãe, minha irmã, você tá doido? Me ajudou demais a dar conta. Mãe vinha pra cá, sempre mandava as coisas para mim, para as minhas amigas que moravam aqui comigo, né? Então, assim, eu tive um apoio muito grande, eu sempre tive uma rede de apoio muito grande, tanto da minha família que estava lá, quanto da família que eu construí aqui. Sim. Eu falo com todo mundo, Valadares, para mim, Deus me direcionou para vir para cá, porque eu ia para Teoflotone, mas Deus me direcionou para cá. E é uma cidade que eu amo. Para mim, eu sou valadarense. Não fale de Valadares, porque foi uma cidade que me acolheu, Gustavo. Foi uma cidade que me acolheu de uma forma que eu sei que outra cidade não acolheria. A gente viaja por vários lugares, né, do nosso Brasil, o exterior. Você não sente o aconchego, o apoio que as pessoas de Valadares te dão. Eu fui muito acolhida aqui, eu construí famílias aqui, né? Eu cheguei e te falei que eu tenho muitos familiares aqui, nenhum de sangue, mas todos de coração. Porque Deus me apresentou pessoas maravilhosas. Na hora que eu mais precisava, brotava uma pessoa maravilhosa para me auxiliar, sabe? Porque foi com muita dificuldade, com muito trabalho, sabe? Nunca foi, eu chego hoje na minha cidade formada, todo mundo deve pensar, não, é muito fácil. Não é muito fácil, não. Só que você tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem. A única coisa que me fez continuar foi a coragem. A coragem de realmente conquistar aquilo que eu almejava tanto. Então, o que me fez manter foi essa coragem e essa fé que Deus ia me sustentar. Sim. Mas foi isso. A nossa vida é como se fosse um livro, com páginas positivas e páginas negativas. E são assim todos os livros que já foram lançados e todos que serão lançados por toda a eternidade. Só que, diferentemente dos livros propriamente ditos, e pelo fato da nossa vida se parecer com os livros, nós temos páginas e capítulos que são feitos em formatos diferentes do que a gente vê nos livros. Por quê? Nos livros propriamente ditos, os capítulos e as páginas são feitas e acontecem na nossa história de vida através de uma folha. Só que na nossa vida enquanto ser humano, nós temos inúmeros capítulos e páginas que são feitas a partir de inúmeras formas. Pode ser um dia, pode ser um momento, pode ser um período, pode ser um mês, pode ser um ano muito marcante. E podem ser pessoas que são únicas e especiais na nossa história de vida. Feito esse pequeno preâmbulo, no livro da vida da Maíra Macedo, o que você tem a falar a respeito do capítulo que atende pelo nome de uma pessoa?
Qual é a importância do capítulo Dona Iva na vida da Maíra Macedo? Dona Iva, não. Dona Iva, muito guerreira. Cuidou de mim, da minha irmã, desde precocemente, né? A gente perdeu o nosso pai e ela cuidou a vida toda sozinha. Ela colocou a gente até brinca, eu e minha irmã, colocou a gente numa bolha, né? Colocou a gente numa bolha ali e não quis, ela sempre uma mulher muito forte, não quis a ajuda de ninguém. Nunca quis a ajuda de ninguém para nos educar. Sim. Então, assim, quando eu falei com a mãe, mãe, eu quero estudar. Aí ela falou, uai, minha filha, né? Nós tem que dar um jeito. Eu falei, mãe, eu vou embora, eu vou estudar, só pode ficar tranquila. Ela falou, não, com o que eu puder eu te ajudo. Ela nunca falou assim, não vai não, porque filho de pobre não estuda. Porque na minha cidade a gente escuta muito isso, eu escutei muito isso, ela escutou muito isso, sabe? Não, sua filha tá doida, indo embora para Valadares estudar. Filho de pobre não estuda, não. A gente escutou muito isso. Só que todas as portas fechadas, os não, os julgamentos na minha vida, eu sempre usei de escada, porque você tem sempre 2 oportunidades com o julgamento. Se eu chego aqui e falo, não, Gustavo, você é incompetente. Você pode usar isso e ficar mauzão e realmente me mostrar que você é incompetente, ou você pode usar de escada, degrau. Não sou incompetente, não. Ela vai engolir o que ela falou um dia, sim, né? Então, assim, graças a Deus eu consegui usar de escada todos os julgamentos que foram destinados para minha vida, para a vida da minha mãe. Minha mãe, eu vim para cá, ela era uma gracinha, mandava as coisas para a gente todo mês, fazia despesa e mandava. Ela ajudava demais da conta, com o pouco que ela tinha, ela ainda me ajudava com tudo. Um apoio e um orgulho muito grande, uma pessoa muito humilde, extremamente humilde, que você imaginaria assim, que ia falar, não, minha filha, não dá certo, você não vai dar conta, não, nunca que ela falou, até nos momentos mais difíceis, nunca que ela falou, não, você vai desistir, vai ter que trancar, vai ter que parar, nunca, ela nunca fez isso. Então, assim, ela sempre apoiou, ela é uma mãe maravilhosa, muito, muito, muito cuidadosa conosco, né? Ela acha que eu e minha irmã somos ainda 2 bebês, 2 crianças. E aí ela pegou meu namorado também, adotou, né? Porque ela acha que ele é filho dela também. Você tem que ver, Gustavo. Legal. Nossa, mas puxa um saco de um tanto que não é normal. Então, assim, uma pessoa muito amorosa, caridosa. Minha mãe, ela é tudo de bom. Teimosa também, que nunca veio tanto. Hoje eu falo que eu virei a mãe dela, né? Porque tem alguns problemas de saúde. E aí, tava comentando com a minha amiga Karen, e a minha amiga falou, amiga, você tem que ter paciência com a sua mãe, porque a vida toda ela cuidou de você. E agora, você chega e fica mandando nela. Você chega e fala, você tem que tomar tal remédio, você tem que comer tal coisa. Nananana. Para uma mãe, não é fácil ver um filho assumindo esse papel de cuidar dele, não. Então, tem que ter paciência. E aí, vamos nós, com paciência com a Dona Iva, para os tratamentos, né, de saúde, e com paciência para tudo na vida, né? Foi uma pessoa que sempre esteve aqui por mim, e eu quero ser essa pessoa que vou sempre estar por ela, fazer por ela. Hoje eu quero tudo de melhor para ela e o que eu posso proporcionar para ela, porque com pouco é o que ela fez por mim. Ela me proporcionou tudo que ela podia e não podia. Então, hoje, graças a Deus, na página, no capítulo da minha vida que eu estou, né? Falando de um livro, sim, eu posso proporcionar para ela mais conforto em algumas coisas, mais conforto em cuidado, e é o que eu faço. Minha irmã também é o que a minha irmã faz. Minha irmã é maravilhosa, maravilhosa, e sempre tem muito cuidado com a minha mãe, sempre quer proporcionar para ela também as melhores coisas, sabe?
tudo que a gente não pôde ter quando era criança com ela, a gente quer ter agora. Eu falo de coisas simples, de viagens, de coisas simples mesmo, sabe? Mas o que a gente não pôde ter na infância, hoje a gente sempre tenta proporcionar para ela. Ela é uma pessoa maravilhosa, que merece um mundo de coisas boas, e que Deus me dê, né, muita prosperidade, muita saúde para poder proporcionar e cuidar dela com o mesmo amor que ela cuidou de mim. Se ao invés desta pessoa que vos fala e que está na sua frente estivesse o Expedito, o que você falaria para ele agora? Então, meu pai morreu, eu era muito nova, então assim, não conheci ele, só ouvi histórias sobre ele, sabe? Eu falaria pra ele que uma coisa que eu nunca pude falar, né? Que eu amo ele e que ele fez muita falta. Que ele fez muita falta, sabe? Não ter uma figura paterna fez muita falta. Mãe é óbvio que supriu com tudo, mas eu inclusive falo com meu namorado hoje, porque a família dele é muito unida, é uma família maravilhosa. Meu sogro, Neném Bosch, é uma pessoa maravilhosa. A mãe dele, minha sogra, Dona Neuza, nossa, uma pessoa maravilhosa, que eu amo de paixão. Amo muito a família dele e eu vejo como é o amor de um com o outro e o amor paterno, sabe? Como uma coisa que eu nunca senti, sabe? Sim. Nunca senti, eu nunca tive. A minha irmã tem muitas lembranças do meu pai. Eu não tenho nenhuma lembrança do meu pai. Nenhuma lembrança, nem nada, nem do rosto, nem de colo, nem de nada. Mas eu falaria pra ele, que ele fez muita falta. Vendo, né? Hoje a realidade que eu vivo dentro de uma família extremamente amorosa um com o outro, o cuidado da minha sogra com o meu sogro, eu gostaria de ter visto. Eu tive uma pessoa muito especial na minha vida, que também foi embora precocemente, que foi meu padrasto. Assim, eu via como que era a relação dele com a mãe. Sim. E não foi uma figura paterna, né? Não era uma figura paterna, porque naquele tempo da vida já não fazia mais sentido. Mas uma pessoa muito boa, que foi tirada, né, também precocemente, foi embora muito rápido, mas eu senti falta. Hoje eu sei que eu senti falta por estar na família do Tadeu. Que eu vejo, né, como são amorosos um com o outro, e tanto que um pai realmente faz falta. Mas antes eu não conseguia assimilar e ver o que era a falta de um pai, não, sabe? Eu vejo também a relação da Camila com Queiroz, que é linda, e eu vejo que tal foi o que tinha que ser, né? Mas me fez falta um pai. Às vezes as pessoas perde o pai e reclama muito que perdeu o pai, mas teve a oportunidade de pelo menos conviver com ele, né? Então, assim, eu não reclamava de ter perdido meu pai, porque eu não tive nem a oportunidade de conhecer ele. Então, assim, ninguém nunca me viu reclamando de ter perdido meu pai, porque eu não sabia o que era ter um pai. Mas Dona Iva supriu muito bem, colocou a gente numa bolha, cuidou, supriu muito bem, mas eu gostaria de ter tido ele, de saber como é ter um pai. Defina a sua vida com uma frase. A minha vida com uma frase? A minha vida, ela é extremamente boa por eu ser grata. Eu sou grata a cada dia. Você tem que ser uma pessoa de sucesso. Eu já sou uma pessoa de sucesso, porque estar viva hoje para mim é ser uma pessoa de sucesso, tá? Realizando os meus sonhos a cada dia, mesmo que pequenos, cada sonho. Eu agradeço a Deus do mínimo ao extraordinário. Por quê? Eu não sei até que dia que eu vou estar aqui. Então, para mim, viver
hoje. A frase que define a minha vida é que viver, eu sou extremamente grata por viver cada momento, sabe? Sou uma pessoa muito grata, eu agradeço a Deus pelo mínimo e pelo extraordinário, por acordar cedo, eu agradeço, por levantar da minha cama, eu agradeço, porque hoje eu estou numa fase da minha vida que eu não preciso pedir nada para Deus. Não preciso pedir. Só tenho que agradecer. Porque eu tenho tudo. Tudo que eu preciso, eu tenho. Então, a palavra que define minha vida hoje é gratidão. Defina a sua vida com uma música. Não precisa cantar, mas se quiser falar só o nome da música. Metamorfose de Raul. Eu sou metamorfose ambulante. Estou em constante evolução, com certeza. Raul. Defina essa conversa com uma palavra. Meu coração tá quentinho. Que legal. Meu coração tá quentinho, nossa. Muito gratificante, muito especial. Você não tem noção do sentimento de estar aqui hoje, sabe? De poder contar a minha história. Deus já tinha me falado que eu ia ter oportunidade de contar a minha história e hoje está concretizando, sabe? Então, assim, fiquei bem emocionada com vários pontos, que você tem bem esse jeito de deixar a gente emocionado. Mas é muito gratificante. Meu coração tá quentinho, uma gratidão imensa. E eu que agradeço, e foi uma honra poder eternizar a sua história de vida para lá, de emocionante e com esse contorno, né, de superação. E graças a Deus você venceu e hoje é uma grande mulher, esbelta, profissional e que segue, né, o sonho todos os dias de se tornar a cada dia uma advogada melhor, assim como uma filha, uma companheira de vida, uma irmã, uma amiga. Muito obrigado, sucesso. E claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Eu que agradeço, Gustavo. Muito obrigada. Foi maravilhoso. Tamo junto, doutora Maíra Macedo, que abrilhantou o Histórias e Memórias de hoje. Lembrando que eu volto na próxima terça-feira com mais uma história digna de ser imortalizada aqui no Histórias e Memórias. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.